Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Tu és grande, tu és Senhor, tu és o soberano, o Rei do universo. Tudo que existe está sob o controle do Senhor. Nos chegamos a Ti nessa noite reconhecendo nossa fraqueza, nossos pecados, nossa pequenez, nossas limitações, o que também nos faz ser agradecidos por pensar como pode um ser tão grande se preocupar com seres tão pequenos como nós. E isso nos constrange ainda mais a Te adorar, a Te servir por amor e a reconhecer, Deus, que não há outro além de Ti. O Teu amor é maravilhoso. Não dá para entender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Mas nós podemos experimentar, podemos sentir, podemos viver esse amor. E nessa noite, Pai, nós estamos abençoados nesse lugar, porque estamos envolvidos no Teu amor, que nos faz também amar uns aos outros. E nós estamos agora, Deus, diante da Tua palavra, que é o alimento da nossa alma. Reconhecemos, Deus, que não podemos viver sem ela. E reconhecemos também que não temos condição de entendê-la, a não ser que o Teu Espírito mesmo venha nos explicar. Nos rendemos então à Tua vontade e que todos os nossos conceitos, opiniões, se rendam à verdade da Tua palavra. E jamais a Tua palavra, Deus, se curve às nossas interpretações pessoais. Repreenda toda ação contrária nesse momento à Tua palavra, repreenda toda ação do inimigo nesse lugar, repreenda toda manifestação, seja carnal, seja espiritual, para que somente a Tua voz se faça ouvir. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se sentar. Deus quer derramar chuvas de bênçãos sobre nós. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Oséias exerceu seu ministério em Judá, por volta dos anos 785 a 725 a.C., um pouco antes do cativeiro babilônico. O nome Oséias significa o Senhor salva, e ele também é usado muitas vezes como sinônimo de Josué. No contexto de onde o profeta escreve, a Palestina, falar de chuva é praticamente sinônimo de falar de bênção. De fato, irmãos, ninguém pode negar que a chuva é algo essencial para que haja vida em nosso planeta. Sem chuva não tem plantação, não tem colheita, não tem alimento, não tem vida. E o ciclo da chuva, uma definição assim bem simplória, a água se eleva na atmosfera em forma de vapor, depois ela se condensa e cai para o solo, provendo assim a umidade necessária para a vida vegetal e a vida animal. Interessante que a Bíblia já mencionava este processo muito antes da ciência humana entendê-lo. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 36, versículos de 28 a 30. A qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Talvez pelo fato de nós vivermos em um país tropical, que chove toda hora, nós não demos tanta importância a esse fenômeno. Nós temos cidade igual São Paulo, que é chamada de terra da garoa, chove quase todo dia. Nós temos cidade igual Belém, que todo dia chove 3 horas da tarde. O pessoal marca encontro lá se antes ou depois da chuva. Mas no contexto, no lugar de onde Oséias escreve, a chuva era rara. Ela era praticamente confundida com a bênção de Deus. O primeiro registro bíblico de chuva é no dilúvio.
Lá em Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12, quando diz que abriram-se as comportas do céu e houve chuva na terra por 40 dias e 40 noites. Até o dilúvio não há nenhum registro de que tenha chovido sobre a terra. A Bíblia afirma claramente que foi Deus quem preparou a chuva para a terra. Isso está no Salmo 147, versículos 7 e 8. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva. Dentre as muitas perguntas que Deus fez a Jó no capítulo 38 do seu livro, enfatizando o limitado entendimento do homem a respeito da criação, uma delas foi: acaso existe um pai para a chuva? Isso está em Jó capítulo 38, versículo 28. Então, para Israel, as chuvas no tempo certo eram resultado da bênção de Deus sobre a obediência, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Dentre as muitas bênçãos que seguiria o homem obediente, é que Deus abriria o céu no devido tempo e faria derramar a sua chuva. Então, queridos, Deus, o Pai das chuvas, ainda hoje Ele quer derramar sobre nós toda sorte de bênçãos. Mas não só bênçãos materiais, como essa chuva de água que cai, mas principalmente bênçãos espirituais, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus quer derramar chuvas de bênçãos sobre o seu povo. O primeiro tipo de chuva que Deus quer derramar sobre nós é a chuva temporã. Olha o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. No original hebraico, o termo utilizado para temporã é mouré, que significa a primeira chuva, ou a chuva outonal. Essa expressão aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, nesse texto de Joel e também no Salmo 84, versículo 6. Ela caía mais ou menos em meados de outubro e era ansiosamente aguardada para aliviar o calor e a secura do verão. Essa chuva era imprescindível para se plantar, porque ela amolecia o solo e permitia ao lavrador arar a sua terra. Podemos perceber, irmãos, que desde o início da criação, que sem chuva não é possível plantar e nem colher. Sendo que no jardim do Éden, Deus fazia um vapor subir da terra para viabilizar a vida vegetal. Olha o que está escrito em Gênesis 2, versículos 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. No sentido espiritual, irmãos, a chuva temporã é o derramar do Espírito Santo sobre aquele que se arrepende e se converte. É a primeira chuva, é aquela chuva que viabiliza a obra do Senhor na vida do ser humano. É claro que ninguém se converte na força de vontade ou na vontade de outra pessoa. Nós nos convertemos porque o Espírito Santo derramou a chuva temporã sobre nós. Ele preparou a terra e nós nos arrependemos. E sem esse derramar do Espírito Santo, esse primeiro derramar, Deus não tem o que fazer em nossa vida. A terra é ruim. Precisamos nos arrepender, nos converter, receber esse primeiro derramar e então Deus vai poder trabalhar na nossa vida. Olha o que diz o profeta Joel no capítulo 2, dos versículos 12 a 19. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. É nesse contexto que Joel vai dizer, no versículo 23, que Deus dará sobre o povo a chuva temporã. A nossa primeira experiência com o Espírito Santo é a conversão. Quando Deus derrama sobre nós essa chuva temporã, essa primeira chuva, que amolece o solo para que ele possa arar a nossa terra, preparar a nossa vida e cumprir os propósitos dele em nós. Senão continuaremos essa terra dura, essa terra onde não nasce nada, essa terra onde Deus não pode trabalhar. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em nossas vidas, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando é que a obra começa? No dia em que nós nos convertemos. Então eu digo para você, se você ainda não tem Cristo, você não viu nada de Deus ainda. Ele começa a obra no dia da conversão. A obra continua, é um processo contínuo de melhoria e acabamento nessa obra, e ela só ficará pronta no dia em que nós chegarmos no céu. Até o nosso último minuto de vida, ainda é tempo de melhorar um pouco mais. Ninguém está pronto. Deus tem chuva de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E a primeira chuva que Deus tem para derramar sobre a vida do ser humano é a chuva temporã. É aquela primeira chuva que vai propiciar a obra de Deus na vida de cada um de nós, para que a gente possa produzir frutos para a glória do seu nome. Em segundo lugar, Deus quer derramar sobre nós a chuva serôdia. Voltando nesse texto que nós lemos inicialmente, de Oséias capítulo 6, versículo 3, nós encontramos o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. No original hebraico, o termo utilizado para serôdia é malkosh, que significa a última chuva ou a chuva primaveril. Essa expressão aparece 8 vezes no Antigo Testamento. Além desse texto que nós lemos, vai aparecer também Deuteronômio 11:14, Jó 29:13, Provérbios 16:15, Jeremias 3:3, Jeremias 5:24, Joel 2:23 e Zacarias 10:1. A chuva serôdia caía entre os meses de março e abril e era essencial para regar as plantações em crescimento, especialmente os cereais, para que pudessem frutificar e amadurecer. Assim como naquela época não era possível iniciar a plantação sem a chuva temporã, também não era possível chegar à colheita sem a chuva serôdia. Você precisa da chuva antes de plantar, mas precisa dela depois que planta também. Porque se chover antes, mas você plantar e depois não chover mais, vai secar tudo. Não vai colher nada. Então, a gente precisa da chuva temporã, que é para afofar a terra, para poder plantar. E depois que planta, precisa vir a chuva serôdia para regar a plantação. E fazer com que o fruto apareça. Fazer com que o fruto amadureça. No sentido espiritual, a chuva serôdia é a obra contínua do Espírito Santo no crente, moldando a imagem de Cristo, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo, depois daquela primeira chuva, depois do primeiro derramar, ele passa a habitar em nós. E a obra dele em nós, a cada dia, é nos moldar a imagem de Cristo, como por um espelho. Cristo é o espelho, e o Espírito Santo nos põe diante desse espelho e começa a nos arrumar, até que a nossa imagem fique parecida com a imagem de Cristo ali no espelho. Isso nada mais é do que o processo de santificação, onde o pecador arrependido passa a conhecer cada vez mais o Senhor e se entrega cada vez mais a Ele, conforme o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é crescimento espiritual, porque a conversão é a primeira obra do Espírito Santo na vida da pessoa, mas não é a única. A partir dali precisamos buscar ser cheios do Espírito, para que a nossa vida vá sendo santificada e a gente vá se tornando cada vez mais parecido com Cristo. A Bíblia nos exorta a crescer no conhecimento do Senhor. Olha o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como é que nós podemos crescer na graça e no conhecimento? A Bíblia dá uma receita com 3 ingredientes básicos: Bíblia, oração e comunhão. E esse é o arroz com feijão, o resto é complemento, irmãos. Se nós, depois que recebemos o Espírito Santo, se não tivermos o hábito de ler a Bíblia e meditar nela, se não tivermos um tempo de oração, sozinhos e em grupo, e se nós não congregarmos em uma igreja local, nós nunca vamos crescer espiritualmente. É como se fosse um tripé que sustenta a nossa vida espiritual. A chuva temporã nos tira do inferno, mas a chuva serôdia tira o inferno de nós, irmãos, que talvez seja o processo mais difícil. E da mesma forma que nós precisamos daquele primeiro derramar do Espírito Santo, nós precisamos também ser cheios do Espírito. Esse crescimento espiritual, esse conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, vai fazer com que nós cheguemos ao estágio de termos intimidade com Ele, conforme está escrito no Salmo 25, versículo 14. Muito mais do que ser o nosso Senhor, porque Ele já é mesmo, Ele quer ser nosso amigo, e Ele quer ser nosso Pai. Ele quer intimidade com a gente. E essa intimidade só é possível com esse derramar diário, com essa chuva serôdia, aquela chuva cotidiana, aquele prato de comida diário, de Bíblia, de oração, de presença de Deus, que aos poucos vai limpando a nossa vida e nos fazendo uma morada aprazível para o Espírito Santo. Em terceiro lugar, Deus quer derramar sobre nós a chuva de justiça. Olha o que está escrito em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. No original hebraico, o termo utilizado aqui é tzedek, que significa correção, retidão. Esse termo aparece 109 vezes no Antigo Testamento. Essa chuva é uma chuva espiritual. Acontece muitas vezes que no meio do processo o plantio fica estagnado. Tanto que o profeta diz aqui: arai o campo de pousio. Pousio na agricultura é o nome que se dá ao descanso ou repouso proporcionado às terras cultiváveis. Isso é saudável para a terra. O problema é que nós, às vezes, entramos em pousio e nos acomodamos a não plantar. E o que acontece com a terra? A terra endurece. Se for uma terra, por exemplo, onde é passagem, as pessoas vão pisar naquela terra, vai virar
um terrão, ou então a terra vai ficar cheia de mato. Espiritualmente falando, o campo de pousio é o crente estagnado. O crente que semeava, que ceifava, mas agora ele parou. No sentido espiritual, a chuva de justiça aponta para um reavivamento. Olha o que diz o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 2 do seu livro. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta ora a Deus pedindo que ele avive a sua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos. A palavra hebraica aqui é quereb, que pode ser traduzida também como no meio dos anos. Irmãos, e a metade da obra é a parte mais perigosa. Porque no começo a gente está motivado, porque é novidade. No final já está motivado também, porque está chegando, né? Você já está vendo a linha de chegada. Mas no meio, quando o negócio parece que não anda, você precisa de um gás, você precisa de alguém para te animar, você precisa que aconteça alguma coisa, senão você para. E é nesse momento que Deus faz chover sobre nós essa chuva espiritual. E o profeta Osés nos conclama a fazer essa mesma oração de Abacuque. Ele diz, é tempo de buscar ao Senhor. Nesses momentos de desânimo, nesses momentos que o campo está de pousio, é a hora, irmão, de botar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Sabe? Quando o amor começa a esfriar, quando a motivação começa a esfriar, é hora de buscar o Senhor, irmãos. Pedindo esse reavivamento. A Bíblia diz que feliz é aquele que clama por esse avivamento, por essa chuva de justiça. E, irmãos, avivamento na Bíblia nada mais é do que ter fome e sede de justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, uma das bem-aventuranças traz para nós essa mensagem. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. A palavra fome aí no grego é peinao, que significa aquele que deseja ardentemente algo. E para a sede é dipsal, que significa aquele que deseja algo ansiosamente. É sobre esse que Deus derrama um reavivamento. Serão fartos. No grego, shortazo, que significa serão alimentados. Se você se coloca diante de Deus com fome e com sede, o resultado é que cairá sobre você essa chuva e você será alimentado. A fome e a sede de justiça será saciada. E o campo de pousio voltará a ser cultivado. E os frutos aparecerão novamente. De fato, a Bíblia diz várias vezes, irmãos, que quem busca ao Senhor de todo o coração, o encontra. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Concluindo, irmãos, Deus quer derramar chuvas de bênçãos sobre nós. Ele quer derramar sua chuva temporã, que nos conduz ao arrependimento. Ele quer derramar sua chuva serôdia, que nos santifica e nos dá crescimento espiritual. Ele quer derramar sua chuva de justiça para nos tirar da estagnação e nos dar um reavivamento. O convite de Deus para nós nessa noite talvez seja fechar o guarda-chuva, tirar a capa e se molhar. Quais são as capas invisíveis que muitas vezes nos impedem de receber as chuvas de Deus? Frieza, indiferença, soberba, orgulho, autossuficiência, dúvida, incredulidade, rebeldia, posturas nossas diante do agir de Deus, que fazem com que a chuva bata em nós e respingue para fora. Quem gostaria nessa noite de ficar impregnado pelas chuvas de Deus? Quem gostaria de se arrepender? Quem gostaria de se santificar? Quem gostaria de um reavivamento? Vamos ficar de pé, queridos. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando ao fim da solidão. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu, os teus altares,
Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria